Bom, turma, nesta aula estaremos estudando as propriedades coligativas, com foco na tonoscopia. Então, bora lá? O que são propriedades coligativas? As soluções, como os outros materiais, elas apresentam propriedades diferentes das substâncias que as originam. Ao estudar a variação dessas propriedades com a concentração dos solutos, os químicos observaram que com algumas propriedades, elas dependem da proporção entre seus constituintes e não da natureza do soluto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há certas propriedades da solução que dependem do quanto de soluto está dissolvido ali, quanto soluto você colocou, e não de qual tipo de soluto você colocou. Se você colocou um composto iônico, um composto covalente, se você colocou um composto polar, um composto apolar, certo? As propriedades das soluções, que dependem do solvente e da concentração do soluto, e não da natureza desse soluto, são chamadas de propriedades coligativas. Para que servem essas propriedades coligativas? Elas são utilizadas para determinar as propriedades das substâncias. Uma delas é o ponto de ebulição. Por exemplo, a água pura. Nós sabemos que a água pura ela evapora em 100 graus Celsius. Essa é a sua temperatura de ebulição. Porém, se você adicionar uma quantidade de açúcar, a temperatura de ebulição ela irá aumentar. Ela será maior que 100 graus Celsius. Então, isto será uma propriedade coligativa, que nós estaremos estudando mais na próxima aula, que será a ebulioscopia. Tá joia? Então, bora para o próximo slide. É muito importante, galera, que vocês entendam o que é pressão de vapor. Mas primeiro, vamos analisar. Após uma chuva, formam-se no chão poças de água, que com o tempo elas desaparecem devido à evaporação. Concorda? Normalmente, não enxergamos a evaporação da água, mas a gente sabe que ela acontece. Provavelmente, a maioria das pessoas sabe que a tendência da água contida em um recipiente aberto é evaporar-se. Tranquilo? E que quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser essa evaporação. Agora, se a gente tiver um sistema fechado, com uma garrafa tampada, muitas moléculas elas passam da fase líquida para a fase gasosa. Isto é, elas evaporaram. Porém, não há diminuição do líquido, porque muitas outras moléculas elas vão fazer o estado inverso. Elas vão passar do estado gasoso, do estado de vapor, para o estado líquido. Então, esse processo é chamado de condensação, certo? Assim, não tem alteração do volume do líquido ali. Aqui uma representação de sistema aberto e aqui uma representação de sistema fechado. Observe que no sistema aberto, as moléculas do solvente, representada em verde do líquido, elas escapam para o meio externo. E aqui no sistema fechado, as moléculas elas não escapam, elas ficam ali presas, certo? Vamos analisar melhor isso. Observem esse líquido, que está num recipiente fechado, sem contato com o meio externo. Inicialmente, só temos o líquido e um vácuo. Não tem nenhum líquido no estado de vapor, no estado gasoso. Tranquilo? Isso aqui numa temperatura inicial. Se a gente aumentar essa temperatura, o que vai acontecer? Parte dessas moléculas elas vão escapar do estado sólido para o estado de vapor, certo? Aqui as moléculas. Então, isso a gente consegue associar a uma velocidade de evaporação. Passado mais um certo tempo, mais moléculas vão evaporar, tá certo? Então, observe que houve um aumento do número de moléculas do líquido. Porém, a gente tem a velocidade de evaporação ali, porém a gente já consegue observar uma velocidade de condensação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que parte dessas moléculas que estão no estado de vapor, elas voltam para o estado líquido. Concorda? E depois, num passado mais um tempo, vai haver um equilíbrio entre a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação. Isso vai fazer que não haja alteração no volume do líquido, porque a quantidade que evapora
é igual à quantidade que condensa. Então, tem-se um equilíbrio. Quando tem esse equilíbrio, nós conseguimos definir a pressão máxima de vapor. Ou simplesmente pressão de vapor, que é aquela pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida em uma temperatura constante. Beleza? Agora, analisaremos como a natureza do líquido ela se relaciona com a pressão de vapor. Observe aqui que nós temos três líquidos: a água, o etanol e o éter comum. Nós analisaremos a pressão de vapor em milímetros de mercúrio, mmHg, e a temperatura em graus Celsius. Observem que a 0 graus Celsius, a pressão de vapor da água é 4,6 milímetros de mercúrio. Do etanol comum é 12,2 milímetros de mercúrio. E do éter comum é igual a 185,3 milímetros de mercúrio. Concorda? E com o aumento da temperatura, há também uma elevação de todos essas pressões, aumento dessas pressões de vapor. Concorda? Então, aumentou a temperatura, aumentou a pressão de vapor. Mas o que é mais importante nós analisarmos? É analisar a pressão de vapor entre os líquidos. Observem que o éter comum ele vai sempre apresentar a maior pressão de vapor. O que isso quer dizer? Isso irá dizer que esse líquido ele é mais volátil. O que é a volatilidade mesmo? A volatilidade ela diz respeito à passagem do estado sólido do estado líquido para o estado gasoso. Concorda? Então, a gente sabe que nós conseguimos afirmar que quanto maior a volatilidade do líquido, maior será a sua pressão de vapor e vice-versa. Ou seja, na mesma temperatura, a pressão de vapor do éter é maior que a pressão de vapor da água e do etanol, porque o éter é um líquido mais volátil entre eles, certo? Então, se tem uma pressão de vapor maior, quer dizer que ele passa do estado sólido ou líquido para o estado gasoso com uma velocidade maior. Tranquilo? Vamos analisar agora a temperatura e a pressão de vapor. Nós já meio que analisamos no gráfico anterior. Vamos só reforçar aqui. Ó. Observe, por exemplo, a gente tem o etanol líquido e um éter líquido. Aqui a gente tem uma coluna de mercúrio. Observe que o éter, ele tem um deslocamento maior dessa coluna de mercúrio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pressão feita pelo vapor aqui, ela desloca mais essa barra de mercúrio, esse volume de mercúrio, certo? Então, se desloca mais, isso quer dizer que tem uma pressão maior, concorda? Então, o etanol com o éter vai ter uma pressão de vapor maior. E se a gente comparar o éter com outro éter, mas aumentar a temperatura? Observe que quando a gente aumenta a temperatura aqui, há um aumento do número de moléculas no estado de vapor. Então essas moléculas, elas deslocam ainda mais a barrinha de mercúrio, certo? Se deslocou mais, quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma pressão maior. Então, nós conseguimos relacionar aqui, quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor. Porque quanto maior a temperatura, maior será o número de moléculas de vapor. Se tiver mais moléculas de vapor, elas vão fazer uma pressão de vapor maior. Beleza? Neste gráfico, ele relaciona a temperatura e a pressão de vapor. Se nós fixarmos uma temperatura, por exemplo, 40 graus Celsius, aqui, a gente vê que o clorofórmio ele tem a maior pressão de vapor. Se tem a maior pressão de vapor, é o quê? É mais volátil. Então, desses compostos aqui, o clorofórmio é o mais volátil. Por quê, professor? Porque ele tem a maior pressão de vapor. Guardem isso, pessoal. Se tiver maior pressão de vapor, mais volátil será o líquido. Tranquilo? E se eu perguntasse para vocês qual que tem a menor pressão de vapor? Com certeza é o octan 1-ol. Olha aqui, na temperatura de 40 graus Celsius, ele nem aparece. Então, o octan 1-ol é o que tem a menor pressão de vapor. Observe que ele tem uma pressão de vapor
próximo a 100 milímetros de mercúrio lá na temperatura de 120 graus Celsius. Então esse aqui é o menos volátil. E o mais volátil é o cloroforme. Nós podemos relacionar ainda a temperatura de ebulição com a pressão. Nós sabemos que a água, assim como qualquer outro líquido, ela tende a se evaporar, né? Isto é, passar do estado líquido para o estado de vapor, mesmo em temperaturas inferiores ao seu ponto de ebulição. Quando colocamos, por exemplo, uma panela no fogo, a gente observa que há formação de bolhas antes que ela ferva. Essas bolhas, elas surgem devido aos gases que estão ali na atmosfera e estão dissolvidos na água, certo? Com o aumento da temperatura, eles vão desprendendo, isto é, eles ficam menos solúveis a temperaturas mais altas. Depois de um certo tempo, a gente vê que há formação de bolhas de água. Aqui, ó, tá certo? Observem que nas bolhas de água, o vapor ele exerce uma pressão a fim de romper essa bolha de água, certo? E o líquido ele vai exercer uma pressão a fim de não deixar romper essa bolha. Dizemos que a água entra em ebulição quando há a formação de um grande número de bolhas, certo? Porções de vapor que estão cercadas por líquido, concorda? Sempre é importante que vocês entendam isso. Que sobem para a superfície do líquido. Essas bolhas, então, elas vão, para ter evaporação, as bolhas elas precisam subir para a superfície, senão elas não evaporam. Então, para que esse vapor consiga deixar o líquido, é necessário que a pressão de vapor seja, no mínimo, igual à pressão atmosférica local, conforme mostra a bolha aqui, ó, essa representação da bolha. Se a pressão do líquido, porque a bolha, ela já tem a pressão do líquido, que está ali dentro, e tem a pressão atmosférica. Então, para ocorrer evaporação, é preciso que essa bolha se rompa. Para essa bolha se romper, é preciso que a pressão de vapor seja maior que a pressão externa. Concorda? Então, precisa ser maior ou igual à pressão atmosférica. Sabemos que a pressão atmosférica está relacionada à altitude. Como ela está relacionada à altitude? Quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. E a gente relaciona então com a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição em locais de menor altitude, ela é maior do que nos lugares de maior altitude. Por quê? Porque, igualzinho nós já falamos, a pressão da bolha aqui, ela depende da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for maior, ela vai demorar mais para entrar em ebulição. Tranquilo? Então, isso faz que a temperatura de ebulição seja maior. Se a pressão externa ela for menor, a temperatura de ebulição é maior. Beleza? Agora sim, daremos estudo ao foco da nossa aula, que é o estudo da tonoscopia. A adição de um soluto não volátil, pessoal, é aquele soluto que não tem facilidade de evaporação, como por exemplo o sal e o açúcar, a uma solução, que a gente pode considerar a água, que a gente utiliza em nossa casa como uma solução, pois ela não é pura, faz com que haja diminuição da pressão de vapor da água, retardando a ebulição. Por isso, a água ela para de ferver quando a gente adiciona sal, certo? Mas não foque ainda na temperatura de ebulição, não, que a gente vai analisar mais na próxima aula. Mas foque na diminuição dessa pressão de vapor quando nós adicionamos um soluto não volátil, certo? Então, o estudo da variação da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil é chamado de tonometria ou tonoscopia. Observe essa representação aqui. A gente tem um solvente puro, aqui a uma temperatura, esses dois estão à mesma temperatura, certo? Porém, esse solvente aqui é puro e esse aqui já está em solução, já está adicionado um soluto nele. Observem que a pressão de vapor associada a deslocamento do mercúrio é maior no solvente puro. Isso indica que o vapor ele exerce uma pressão maior sobre o mercúrio aqui, fazendo com que desloque mais, certo? Então a pressão de vapor no solvente puro ela é maior do que no solvente, na solução. Aqui, ó, observe que houve um deslocamento da barra de mercúrio bem menor, certo? Quando há uma solução, sendo que estão sempre na mesma temperatura. Então o vapor, aqui repetindo, ele tem uma pressão menor do que no solvente puro.
Igualzinho está dizendo aqui nessa afirmação, ó, a pressão de vapor no solvente puro ela é maior do que na solução, beleza? Aqui, ó, vamos analisar isso do ponto de vista submicroscópico. Aqui, ó, as partículas vermelhas são soluto e as partículas em branco são solvente. Observe que quando não há soluto, as partículas elas conseguem ficar mais dispersas, elas conseguem passar por estado de vapor com mais facilidade. Observe que quando se adicionou soluto, menos partículas do solvente estão no estado de vapor. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece porque o soluto meio que segura as partículas do solvente, certo? E assim impede a sua evaporação. Se tiver menos vapor, tem menos pressão de vapor. Depois nós podemos dizer que quanto maior a quantidade de partículas em solução, menor será a pressão de vapor. Por quê? Porque quanto mais soluto nós tivermos na solução, mais ele vai segurar o solvente. Então ele vai dificultar a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então quanto menos vapor tiver, menor será a pressão de vapor. Beleza, galera? Vamos analisar qual dessas soluções tem a maior pressão de vapor? Nós temos duas soluções. Uma solução de cloreto de sódio, 0,5 mol por litro. E uma solução de hidróxido de sódio, também 0,5 mol por litro. Vamos analisar primeiro o cloreto de sódio. Nós sabemos que o cloreto de sódio é um composto iônico. Compostos iônicos, geralmente, em solução aquosa, formam íons. Se dissociam. Então, a gente vai ter o Na+, mais o Cl-, certo? Então, nós sabemos que a concentração do NaCl é 0,5 mol por litro. Isso vai dizer que serão formados 0,5 mol por litro de Na+, mais 0,5 mol por litro de cloreto, de cloro, menos, beleza? Então, qual será o total de partículas dessa solução? Você vai somar, pessoal, o quanto que se dissociou. Foi 0,5 mais 0,5, somou. Então, deu 1 mol por litro. E essas serão as partículas que estarão ali em solução. Entenderam? E agora, para o hidróxido de sódio, que também tem a concentração 0,5 mol por litro. Ele também é um composto iônico e ele vai se dissociar. Vai formar o cálcio mais duas hidroxilas. Por que está formando duas hidroxilas? Aqui tem um 2, ó, pessoal. Esse 2 ele passa para cá, multiplicando, porque tem que ter um equilíbrio de átomos. Mesmo de átomos que tem aqui no reagente, tem que ter nos produtos, beleza? Então, retomando. A solução de hidróxido de cálcio ela tem 0,5 mol por litro, beleza? Então, se formou Na cálcio mais, vai formar também 0,5 mol por litro de cálcio mais. Mas, já que são 2 mols de hidróxido de sódio, então você vai multiplicar por 2, certo? Tem um índice 2 ali, você multiplica por 2, 0,5, beleza? Então, multiplicou. Você vai fazer agora o total de partículas. Você vai somar quanto que formou. Foi 0,5 mol por litro de cálcio, mais 2 vezes 0,5 mol por litro de OH-, certo? Somou, você vai encontrar que deu 1,5 mol por litro. Essas serão as partículas que estarão em solução. Então, qual dessas soluções terá a maior pressão de vapor? Claramente vai ser essa aqui, não vai, pessoal? Porque olha a definição aqui, ó. Quanto maior a quantidade de partículas em solução, menor será a pressão de vapor. Porém, quer saber qual terá a maior pressão de vapor. Então, para ter a maior pressão de vapor, tem que ter menos partículas. Então, a solução de cloreto de sódio tem menos partículas. Logo, ela terá uma maior pressão de vapor. Entenderam? Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, fala comigo lá no WhatsApp. Agora vamos analisar isso graficamente. Aqui a gente tem uma curva que representa o comportamento do benzeno puro através da relação entre temperatura e pressão de vapor. E aqui a gente tem um benzeno mais um soluto, certo? Para a gente analisar como a variação da pressão de vapor, a gente vai sempre fixar uma temperatura. Fixou uma temperatura, ó. Aqui está o benzeno puro com uma certa pressão de vapor.
E aqui a gente tem um benzeno mais um soluto. O que aconteceu com a pressão de vapor? Ela diminuiu, pessoal. Ó, observou? Houve a diminuição da pressão de vapor quando nós adicionamos um soluto. Então, lá nos exercícios vai estar pedindo isso. Então, prestem bastante atenção. Depois, a gente tem aqui a fórmula, pessoal, de tonoscopia. Nos exercícios não vai ser pedido isso. O PET não quis trabalhar. Mas é importante que vocês saibam. Ó, essa é a fórmula de tonoscopia, onde o ΔP é o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, certo? O P2 é a pressão máxima de vapor do solvente. O K vai ser a constante de tonoscopia. O W é a molaridade, nós já vimos. E o I é o fator de correção de Van Hoff, certo? E esse I, pessoal, ele é igual a 1 mais o grau de dissociação menos o número de íons que foram produzidos pelo soluto menos 1, beleza? Se cair no vestibular, talvez vocês precisem dessa fórmula. Se der tempo, eu passo algum exercício para vocês mais para frente. Tá joia? Então, galera, é isso. Faça os exercícios do PET do volume 2, da semana 1. E bons estudos. Se ficar alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tira sua dúvida. Pessoal, não fiquem com dúvida, por favor. Pergunta lá. Tá joia? Até a próxima aula, então, e valeu!